E se, para prender um ladrão, a polícia precisasse se tornar um ladrão ainda melhor? E se, para fazer justiça e proteger as vítimas, as autoridades precisassem quebrar as mesmas leis digitais que juraram defender? Esta não é a premissa de um filme de ficção científica, mas sim a história real e audaciosa de como uma unidade de elite da polícia holandesa, confrontada com uma praga de ransomware que parecia imparável, decidiu abandonar o livro de regras e travar uma guerra nas sombras. Eles se tornaram fantasmas na máquina, ladrões de segredos e, no processo, se transformaram em uma espécie de Robin Hood digital, roubando dos criminosos para devolver as vítimas, em uma das operações de contra-ataque hacker mais geniais e moralmente complexas já realizadas por uma força da lei. O mundo comum de Joris van den Berg, um detetive sênior da unidade de alta tecnologia da Polícia Nacional Holandesa, Team High Tech Crime, era um ciclo de frustração digital. Seu escritório não se parecia com uma delegacia de polícia tradicional. Era um bunker silencioso e climatizado, iluminado pelo brilho azulado de dezenas de monitores. Um lugar onde as armas eram linhas de código e as cenas do crime eram discos rígidos corrompidos. Joris era um veterano, um dos melhores em rastrear criminosos através dos becos escuros da internet. Mas nos últimos meses, ele e sua equipe estavam perdendo a guerra. A praga se chamava Deadbolt, um grupo de ransomware brutalmente eficiente que estava se espalhando como fogo, visando um alvo específico e vulnerável: os dispositivos de armazenamento de dados, NAS, que milhões de pessoas e pequenas empresas usam para guardar suas vidas digitais. Fotos de família, documentos de negócios, memórias preciosas. Todos os dias, o relatório era o mesmo. Mais centenas de vítimas, da Holanda ao Japão, encontravam seus arquivos bloqueados, substituídos por uma única tela exigindo um resgate em Bitcoin. Joris lia os e-mails desesperados que chegavam à polícia. Um fotógrafo que perdeu o trabalho de uma vida inteira. Pais que perderam todas as fotos dos primeiros anos de seus filhos. Uma pequena empresa à beira da falência. Ele podia oferecer simpatia, conselhos sobre backups, mas não podia oferecer uma solução. O trabalho policial tradicional era inútil. Os criminosos eram anônimos, o dinheiro era criptografado e as fronteiras não significavam nada. A impotência era um gosto amargo, e Joris sentia que estava falhando, não por falta de habilidade, mas porque as regras do jogo haviam mudado e ele ainda estava jogando segundo o manual antigo. A jornada de Davi versus Golias começou com um único fio de esperança. Uma vítima holandesa, em um ato de desespero, decidiu pagar o resgate de pouco mais de 1.000 euros. A equipe de Joris, monitorando a transação, teve sua primeira oportunidade. Analisando a blockchain do Bitcoin, eles seguiram o dinheiro. A transação os levou a uma carteira digital que, por um erro de OPC, ou segurança operacional, dos criminosos, foi reutilizada em outra transação que revelou o endereço de IP do servidor de comando e controle, ou CIC, da Dang Deadbolt. Era a primeira vez que eles tinham um endereço, um lugar digital para o covil do inimigo. A equipe se reuniu. A discussão não era mais sobre como ajudar as vítimas a se recuperarem, mas como levar a luta até os criminosos. A ideia que surgiu era radical, perigosa e legalmente ambígua. Eles não iriam apenas investigar o servidor, eles iriam invadi-lo. Aqui, precisamos mergulhar na complexa psicologia da decisão de Joris e sua equipe. A proposta de hackear de volta não foi recebida com aplausos unânimes. Foi um debate tenso que durou noites. Psicologicamente, essa decisão colocou esses policiais em um território moralmente cinzento que os desconcertava. Eles eram a lei. Seu trabalho era baseado em mandados, em provas, em seguir os procedimentos. Invadir um servidor em outro país, sem autorização judicial, era em si um ato criminoso. Um dos agentes mais jovens perguntou: se usarmos os métodos deles, o que nos torna diferentes? A questão pairou no ar. A hierarquia policial estava nervosa. Os advogados advertiam sobre as implicações internacionais. A carreira de todos estava em risco. O que finalmente os impulsionou não foi apenas o senso de dever, mas uma mudança fundamental de mentalidade. Joris percebeu que eles não podiam mais pensar como policiais, eles precisavam pensar como seus adversários. Ele olhou para o mapa de vítimas em seu monitor e viu o rosto do fotógrafo, leu o e-mail dos pais. O que o mantinha de pé não era mais apenas o juramento de proteger e servir, mas a adrenalina da caçada e a oportunidade de, pela primeira vez, virar o jogo. Ele sentiu a complexa satisfação de saber que poderia usar sua habilidade não apenas para escrever relatórios sobre o crime, mas para desfazê-lo ativamente. Eles iriam quebrar as regras, mas o fariam para restaurar a ordem. Uma justificativa perigosa, mas para eles, a única que fazia sentido. O clímax da operação foi um assalto digital.
um haste silencioso e de alta tecnologia. A equipe de Joris começou a fazer um pentest clandestino no servidor 6C do Deadbolt. Eles encontraram a interface que os criminosos usavam para gerenciar suas operações tinha uma vulnerabilidade de SQL injection, um erro de programação clássico que permitiria que eles enganassem o servidor e executassem seus próprios comandos. Em uma noite tensa, eles lançaram um ataque. O exploit funcionou. Eles estavam dentro. Navegando pela infraestrutura dos criminosos, eles se sentiram como ladrões em um cofre de banco inimigo. E então, eles encontraram o tesouro. O banco de dados que continha o Master Key, a chave mestra que, quando combinada com o ID da transação da vítima, gerava a chave de descriptografia única. Eles realizaram uma exfiltração de dados massiva, baixando a lista completa de chaves para quase todas as vítimas que ainda não haviam pago. Mas foi então que veio o ponto de virada, um momento de pura genialidade Robin Hood. Um dos analistas da equipe percebeu que eles poderiam fazer mais do que apenas roubar as chaves existentes. Eles notaram que, sempre que uma vítima pagava, o servidor Deadbolt gerava uma nova chave e a enviava. A equipe de Joris teve uma ideia audaciosa. Eles montaram um script automatizado. Esse script monitoraria a blockchain em tempo real. Sempre que detectasse um pagamento de resgate para a carteira de Deadbolt, ele instantaneamente enviaria uma requisição ao servidor dos criminosos, fingindo ser o NAS da vítima pagante. O servidor Deadbolt, enganado, liberaria a nova chave de descriptografia. O script da polícia holandesa a roubaria e a armazenaria em seu próprio banco de dados. E então, secretamente, a enviaria para a vítima real, que recuperaria seus arquivos. Em essência, eles transformaram o sistema de pagamento dos criminosos em sua própria máquina de colheita de chaves, garantindo que cada centavo que os hackers recebiam resultasse em mais uma vítima sendo salva e mais uma chave sendo adicionada ao seu arsenal. Por meses, a polícia holandesa operou nas sombras, jogando um jogo duplo. Publicamente, eles aconselhavam as vítimas a não pagar. Secretamente, eles estavam interceptando os pagamentos daqueles que o faziam, salvando os dados das vítimas e efetivamente reembolsando seu resgate em forma de uma chave de descriptografia gratuita. Eles fizeram isso 155 vezes. Um ato meticuloso de subversão digital. Eles estavam sangrando a gangue Deadbolt por dentro, tornando seu modelo de negócios cada vez menos lucrativo, enquanto construíam um arsenal de chaves. Quando sentiram que tinham o suficiente para quebrar a espinha dorsal da operação, eles foram a público. Em uma conferência de imprensa coordenada, a polícia holandesa e a Europol anunciaram o que haviam feito. Eles lançaram um portal online onde vítimas de todo o mundo podiam inserir os detalhes de seu ataque e receber, de graça, a chave de descriptografia que a polícia havia roubado para elas. Eles não apenas interromperam a operação, eles a destruíram. Eles libertaram quase 90% de todas as vítimas conhecidas de Deadbolt em todo o mundo. O legado desta história se encaixa perfeitamente no arquétipo do herói reconhecido. A unidade de alta tecnologia da polícia holandesa não foi punida por seus métodos não ortodoxos. Eles foram celebrados internacionalmente como inovadores e heróis. Eles demonstraram um novo paradigma no combate ao cibercrime, não apenas reativo, mas proativo e disruptivo. A história deles se tornou um estudo de caso ensinado em academias de polícia e conferências de cibersegurança em todo o mundo, um exemplo brilhante de como pensar fora da caixa para obter resultados em um campo de batalha sem fronteiras. A história da polícia hacker holandesa nos força a questionar a própria natureza do policiamento no século XXI. Em um mundo onde a cena do crime é um servidor na Rússia, o suspeito é um avatar anônimo e a arma é uma linha de código, as ferramentas tradicionais da lei, mandados, fronteiras, jurisdição, muitas vezes se tornam obsoletas. A Operação Deadbolt sugere que, para combater eficazmente o crime moderno e sem fronteiras, as forças da lei talvez precisem adotar de forma controlada e ética as mesmas táticas de agilidade e infiltração de seus adversários. Esta jornada nos mostra que a linha entre o certo e o errado pode se tornar borrada quando se busca a justiça. A equipe de Joris teve que se tornar hackers para derrotar hackers. Eles tiveram que roubar para devolver o que foi roubado. E ao fazer isso, eles não apenas resolveram um caso, eles criaram um novo manual, provando que às vezes a melhor maneira de proteger a lei é estar disposto a dobrá-la. Se essa história te mostrou a audácia e a complexidade da nova era do policiamento, espere até descobrir a história de Pom Pom Purim, um hacker que, ao atacar o governo por fama, se tornou acidentalmente seu auditor de segurança mais eficaz. Inscreva-se no canal para mergulhar em mais histórias que revelam os segredos por trás da tecnologia. Deixe um comentário. Na sua opinião,
A polícia deveria ter permissão para hackear de volta e quebrar leis digitais para combater o cibercrime? Ou isso é um caminho perigoso? E se curtiu, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso, porque às vezes, para pegar um ladrão, você precisa enviar um ladrão ainda melhor.